Olá, jovens, estamos aí de volta. O que nós vamos fazer agora? Exatamente, agora é tempo de revisão, porque recordar é viver, e nós vamos ver aí o que nós fizemos na aula passada, tá bom? Então vamos para a nossa revisão do dia, ok? Então tá ali, vamos fazer essa revisão aí. O que nós estudamos, galerinha? Movimento uniformemente variado. Nós estamos estudando aí há várias aulas. Só que na nossa aula passada, nós vimos esse movimento na vertical, ok? Então, o que nós estudamos? Queda dos corpos, tá? Lembrando que a queda está relacionada tanto a você lançar um objeto de uma certa altura, tá bom? Então, quando você lança esse objeto de uma certa altura, ele aumenta a velocidade com o passar do tempo, concordam com isso? A gente aumenta essa velocidade aí com o passar do tempo, porque lembrando, pessoal, o que nós vimos na aula passada? Todo corpo que está em queda, ele está sujeito à aceleração da gravidade. Nós vimos que essa aceleração, ela vale aí 9,8, 9,81. Em alguns cálculos, vocês vão ver que nós vamos utilizar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, qualquer corpo que é arremessado para cima, que a gente chama que é o lançamento vertical para cima, ou qualquer corpo que é largado, que é abandonado e entra em queda, eles estão sujeitos a este valor de aceleração, ok? Como é que nós vamos classificar ali, ó, o movimento em acelerado? O movimento ele é classificado em acelerado quando ele está nesse sentido aqui, ok? Que é o nosso sentido vertical, tá? E o valor da velocidade faz o quê? Aumenta. Nesse caso, eu estou no sentido a favor da trajetória, né, pessoal? Então, tá aí, ok? É um movimento acelerado. É um corpo que está em queda, a velocidade dele aumenta com o passar do tempo e ele está sujeito aí ao valor de G. Lembrando que a velocidade, ela aumenta o quê? Nesse sentido aqui, né? Então, a gente fala que esse sentido aqui é o sentido positivo da trajetória, porque a velocidade aumenta com o passar do tempo. O que nós vimos também? O movimento ele é retardado. Quando é que o movimento ele é retardado? Quando você arremessa algo para cima. Quando eu arremesso algo para cima, vocês podem ver, se a gente adotar, para ficar mais simples, esse sentido aqui como sendo positivo, e eu estou fazendo ao contrário, eu posso falar o quê? Que eu estou indo no sentido oposto, ou sentido negativo. A minha velocidade, em vez de aumentar com o passar do tempo, ela vai fazer o quê, galerinha? Diminuir, ok? Então, vocês vão ver que lá nas equaçõezinhas, a gente vai utilizar um valor negativo para G, justamente porque eu estou no sentido oposto da trajetória, tá bom? Então, nós vimos que como a velocidade de um corpo que está em queda muda com o passar do tempo, nós vamos utilizar o movimento uniformemente variado, ok? Então, para estudar estes movimentos aí, nós vamos utilizar as equações do movimento uniformemente variado, ok? Nós temos aí basicamente três, né, pessoal? Nós temos a equação de Torricelli, lembrando que a equação de Torricelli ela não necessita do tempo de queda do objeto para eu poder achar velocidade, por exemplo, ou altura, ok? Nós temos também a equação da distância, a gente pode achar a altura com isso daqui também, ok? E nós vimos também sobre Aristóteles, que corpos mais pesados caem mais rápido, vimos algumas experiências e constatamos que às vezes não é dessa forma, né? E nós também vimos Galileu, que a queda do corpo não depende do peso, ok? Nós vimos isso daí também, tá aqui o Galileu, tá? Então, pessoal, entendido isso, ó, vamos lá. A gente vai, a partir de agora, ver alguns exemplos, ok? E também, a partir de próximas aulas, nós vamos poder calcular isso daí utilizando as equações do movimento uniformemente variado, tá bom? Galerinha, fica aí comigo até daqui a pouco, tá? Olá, pessoal, quanto tempo, hein? Só que não, né?
O que nós vamos fazer hoje? Olha só, lá na nossa aula de revisão, eu falei que nós vamos trabalhar atividades. Então, nós vamos pegar toda aquela conversa que nós tivemos nas aulas anteriores, toda aquela conversa de revisão, vamos pegar aquelas ideias anotadas aí dos nossos experimentos simples e nós vamos aplicar isso em atividades, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Tirando dúvidas, resolução de atividade de sala. Então, vamos ver o que nós temos aqui primeiro, né? Thales Silva bate o recorde brasileiro do salto em altura indoor. É aquele salto com vara, né, pessoal? O recorde brasileiro do salto em altura indoor, que é o salto com vara lá, que até amanhã desse sábado pertencia a Gessé Farias de Lima, agora tem um novo dono. Thales Frederico Souza, né? Vou chamar ele de Thales Kiko, tá bom? O Thales Kiko Silva conseguiu quebrar, então, a marca de 2,25 metros, obtida no dia 17 de fevereiro de 2004, tá? Então, ele conseguiu aí, ó, no salto de altura indoor, atingir esta marca aqui, ok? Lá em 2004, tá? Para estabelecer 2,26 durante a disputa do torneio da Federação Paulista. Ele obteve isso daqui e ele queria chegar a essa marca aqui. Então, imagine, eu estou aqui, ó, nessa parte aqui, e eu quero, né, chegar a uma certa altura. Então, eu estou saindo o quê? A partir do solo, né, pessoal? Então, eu estou saindo aqui a partir do solo e eu quero chegar a essa altura aqui. Então, aí, vamos falar aqui, simplesmente a ideia é essa. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Para conseguir esse feito, é preciso que, no momento em que deixa o solo, a componente vertical da velocidade do atleta em metros por segundo, lembrando que nós estamos sempre trabalhando com unidades no SI, tenha aproximadamente módulo D. Então, o que ele está perguntando? Olha só, vamos aqui fazer um belo desenho. Está aqui o nosso solo, ok? A nossa grama aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu quero sair daqui, eu quero chegar a uma certa altura, concordam comigo? Tá aqui, eu quero chegar a uma certa altura, ok? O que está perguntando aqui, pessoal? No momento em que deixa o solo, a componente vertical da velocidade do atleta, ou seja, no momento em que deixa o solo, tá? Ou seja, com que velocidade eu devo sair daqui para que eu consiga este feito? Então, vamos lembrar o seguinte, eu estou aqui a partir do solo, ok? Eu vou ser lançada verticalmente para cima, eu vou conseguir atingir uma altura aqui que eu chamo de altura máxima, eu vou chamar de Hmax, ok? Quando eu chego na altura máxima, pessoal, é o máximo que eu consigo subir. Então, o que eu vou fazer? Eu paro, certo? E depois eu faço o quê? Desço. Então, é por isso que ele está perguntando aqui a velocidade inicial, que é o momento que eu deixo o solo. Porque na altura máxima, essa velocidade final vale quanto? Vale 0. Então, vamos calcular isso daí. Queda livre ou movimento vertical, eu sempre vou utilizar as funções do movimento uniformemente variado. Então, o que nós temos aqui? O valor da aceleração da gravidade, ok? Nós sabemos também que lá no ponto mais alto é o máximo que eu consigo chegar. A minha velocidade, ela vale 0, então a velocidade final vale 0, ok? E eu quero calcular aqui o valor inicial e a distância foi dada aqui, ó, no slide anterior, ok? Ele conseguiu obter quanto? 2,25. Então, eu posso calcular aqui a distância utilizando a distância 2,25, ou, por exemplo, gente, eu também posso calcular com que velocidade inicial ele deve sair para atingir 2,26, tá bom? Isso também eu posso calcular, ok? Porque no esporte, qualquer segundo conta ali, né? Então, vamos fazer esse cálculo. Olha só, eu tenho aceleração, eu tenho velocidade final e eu tenho altura. Quem que está faltando aí, galera? Exatamente, está faltando o tempo. Se está faltando tempo, o que eu posso fazer para calcular isso daí? Exatamente, equação de Torricelli é o que nós vamos fazer. Olha só,
velocidade final é igual à velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes a altura, ok? Lembrando que a velocidade final é quanto? 0, porque na altura máxima ela vale 0. Eu estou procurando a velocidade inicial. Olha só o que aconteceu, pessoal, negativo. Lembra o que eu falei na aula passada para vocês? Como eu estou indo de baixo para cima, eu estou no sentido oposto ao da trajetória. Então, a minha aceleração, ela vai ser o quê? Retardada, né? Então, ela vale menos g, ok? Está aqui o valor da aceleração e está aqui a altura, ó. Com que velocidade inicial ele tem que sair do solo para chegar a 2,26 metros? E dá para a gente calcular aqui, ok? Faz aí a multiplicação. Esse cara aqui, ele está subtraindo, ele passa somando para lá. Então, nós vamos obter isso daqui. Lembrando, galerinha, que isso aqui é um quadrado, né? É um quadrado. Então, ele sempre passa para o outro lado como uma raiz, ok? Então, eu vou ter aí raiz de 45,2 e eu vou ter um valor de, deixa eu apagar aqui para vocês verem, um valor de 6,72 metros por segundo. Então, se ele quiser atingir a altura de 2,26 metros, ele tem que sair do solo com velocidade de 6,72 metros por segundo, ok? Que é aproximadamente quanto? 6,7. Nós ficamos aí com a letra B, fechou? Vamos mais um? Com certeza. Lá na nossa questão 2, olha só quem é aqui, Aristóteles, né? Então, vamos ver uma questão que envolve o Aristóteles. Aristóteles foi para Atenas estudar com Platão. E, durante seus estudos, formulou a tese de que corpos de massas diferentes caem com tempos diferentes, ao serem abandonados aí de uma mesma altura, sem qualquer tipo de verificação experimental. Então, isso aí ele concluiu. A gente fala que é de maneira empírica, né, que são de acordo com experiências pessoais. Com o desenvolvimento da ciência e no início do processo experimental por Galileu Galilei, realizou-se um experimento para comprovar a tese de Aristóteles. Galileu verificou que soltando 2 corpos de massas diferentes, ok? Com volumes e formas iguais, tá, gente? Então, se é 2 bolinhas de papel, é 2 bolinhas de papel. Pode ser que uma tenha mais massa e a outra tenha menos massa, mas são volumes e formas iguais. Então, eu posso soltar uma bolinha de papel e eu posso soltar uma bolinha de chumbo do mesmo tamanho. O que ele verificou? Simultaneamente, eles caem aí, né, de uma mesma altura e de um mesmo local, atingem o solo no mesmo instante, ok? Com relação ao experimento realizado por Galileu, afirma-se que, vamos ver aqui o que é afirmado. A aceleração da gravidade foi considerada a mesma para ambos os corpos abandonados. Sim ou não, pessoal? Sim, vamos lá. O que eu falei para vocês? Todos os corpos que são jogados próximo à superfície da Terra, eles vão estar sempre sujeitos à mesma aceleração, que a gente fala que é a aceleração da gravidade. Então, se eu jogo aqui esses 2 objetos, eles vão estar sujeitos ao valor da aceleração de g, não é verdade? Que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, ali na nossa afirmação, a 1 é o quê? Verdadeirinha, tá? Então, vamos deixar aqui, ok? Na 2, o que ele fala? Os corpos chegaram ao mesmo instante no solo, pois os pesos tornam-se iguais. Então, vamos refletir isso daqui, pessoal. Ele quer dizer nessa afirmação que durante a queda, o peso foi igual. Não tem como, né, pessoal? Eu não modifiquei o objeto. Eu não modifiquei as esferas. A esfera de chumbo continua tendo o peso do chumbo. A esfera de papel continua tendo o peso da esfera de papel. Então, aqui não é o peso que se tornou igual, ok? E sim, eles estão à mesma aceleração da gravidade. Então, isso aqui é o quê? Falsa, tá? Terceira, a resistência do ar não influenciou no resultado obtido por Galileu. Pessoal, exatamente, não influenciou, ok? Não influenciou pelo seguinte, lembra lá dos nossos experimentos da aula passada? O que nós fizemos? Nós pegamos uma folha de papel, lembram? Inteira, e jogamos juntamente com uma folha de papel amassada. O que nós percebemos?
Eu tinha a mesma massa, mas eu tinha o quê? Volumes diferentes. Professora, volume não é só coisa líquida? Não, pessoal, quando eu falo de volume, eu estou trabalhando as dimensões, tá? Então, eu podia falar que a folha de papel tinha uma área de contato maior com o ar do que a bolinha. Isso influenciou. O que Galileu verificou? Que mesmo os corpos com massas diferentes, mas se eles têm basicamente o mesmo volume, que é o mesmo tamanho, a resistência do ar não vai influenciar quando eles chegarem ao solo, porque eles vão chegar em tempos iguais. Entendido isso? Então, essa afirmativa 3 é o quê? Verdadeira. Vamos marcar lá, então? O que nós temos aqui, então? Verdadeira. Nós ficamos apenas com o I3. Letra C, C de certo, né, pessoal? Ok? C de certo aí. Vamos ver uma questão do Enem, tá? Vamos ver uma questãozinha do Enem. Questão 3, castanheira do Brasil. Eu gosto de chamar de castanha do Pará, né? Vocês lembram lá da aula passada do meu imã de geladeira tacacá lá de Belém do Pará? Então, olha só, castanheira do Brasil, grandiosa e ameaçada, né? Infelizmente está entrando aí em extinção, né, pessoal? Como as castanheiras do Brasil normalmente atingem uma altura de entre 30 e 50 metros. Então, é uma árvore que cresce bastante, né? Concordam comigo? De altura e de 1 a 2 metros de diâmetro, né? Então, aqui, a altura, ok? E aqui, ó, o diâmetro, né, pessoal? Então, aí nós temos que ela vai de 30 a 50 metros e o diâmetro dela aí é de 1 a 2 metros de diâmetro. É uma das espécies mais altas da Amazônia. Há registros de castanheiras que alcançam aí 50 metros de altura e mais de 5 metros de diâmetro. É uma árvore muito grande. O fruto da castanha leva mais de 1 ano para amadurecer. E é mais ou menos do tamanho de um coco, né? E pode pesar aí a 2 kg e lá dentro tem as maravilhosas castanhas, né, pessoal? Então, vamos continuar. A casca é muito dura e abriga entre 8 e 24 sementes, ou seja, que são as nossas castanhas. Ok, vamos pegar alguns dados do texto e vamos colocar isso numa questão que foi colocada no Enem. Considere um fruto como citado no texto, desprendendo-se livremente de uma castanheira. Então, imagine uma castanheira lá de 45 metros de altura. Aí o fruto, que é esse coquinho aqui, ó, imagine que um desse caiu. Ele saiu do zero, né? Ele estava paradinho lá na árvore e ele começou a cair. O que aconteceu com a velocidade dele, pessoal? Exatamente, começou a aumentar. E justamente ele está influenciado por quem? Pela aceleração da gravidade, que nesse caso vale 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Pode-se afirmar que chegará ao solo atingindo com uma velocidade de... Então, o que ele quer saber aqui? Ó? Vamos aqui no próximo slide e vamos ver um exemplozinho aqui. Então, tá aqui quase uma artista, né? Tá aqui a nossa castanheira, ó. Bonitinha aqui, ok? Lindo, né, gente, esse desenho? Deixa eu fazer uns ruguinhos aqui, pronto, ó, que legal. Tá aqui o nosso fruto e ele vai cair. Essa nossa castanheira aqui, ela tem 45 metros, ok? Então, vocês concordam comigo, quando chegar desse ponto até esse ponto, vai ter percorrido 45 metros? Sim, né, pessoal? Então, imagine que se ela estava bonitinha, paradinha aqui em cima, inicialmente, estava prendida no dos troncos aí, vale 0. Concordam comigo? E ela vai percorrer, então, inicialmente, a minha altura também é 0, ok? O que está acontecendo? Aqui, como eu estou a favor da trajetória, a minha aceleração é mais g. Fechado? Então, ela vai cair aqui e a velocidade vai aumentar. E eu quero justamente o valor dessa velocidade. Ó, eu tenho aceleração, eu tenho altura, mas eu não tenho tempo. Quem é que eu posso utilizar? Exatamente, equaçãozinha de Torricelli. Então, nós vamos calcular a velocidade final. Ó, velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, ok? Aqui é só trocar o sinal, tá, pessoal? Aqui é o maisinho, deixa eu colocar para vocês, ok? Colocar aqui, tá? O que vai acontecer? Raiz de 900 aí, eu vou chegar ao solo com 30 metros por segundo ao quadrado, a velocidade muito alta,
né? Eu espero que nesse momento que Socorro não esteja passando nenhum animalzinho lá de baixo, tá bom? Então nós vimos aí algumas aplicações e na próxima aula tem mais, tá, pessoal? Tchau, tchau!